2, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Quem achou que diz amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a Bíblia: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Senhor, foi lida a tua palavra, e nessa noite, Senhor, possa nos abençoar através da leitura e do ensino da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando ao nosso Senhor. Vamos. Livro de Apocalipse, por mais que muitos tenham medo de ler, não é para que você tenha medo de ler. O livro de Apocalipse, ele tem que ser lido e deve ser lido. Por quê, pastor? Veja o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse, ele revela que quem lê, claro, não somente o Apocalipse, mas toda a Bíblia, e guarda, tem consciência de algumas coisas e também é bem-aventurado. Logo nesse capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê. Então, aquele que lê é bem-aventurado. E quando você lê, você fica consciente de algumas coisas. Então, o livro de Apocalipse, ele deve ser lido e não temido. Quem você tem que temer não é o livro, é o autor do livro, que é Deus. Alguns vão dizer: não, mas calma aí. O autor do livro de Apocalipse é João, mas quem deu a João foi Deus. A Bíblia diz que João, estando na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 1, ele recebe de Deus as revelações. Então, a revelação primária tem que Deus, por isso, a revelação de Apocalipse, o livro de Apocalipse é considerado escrito por João, mas o autor da verdade é Deus. Então veja bem, o livro de Apocalipse, ele quer dizer nada mais, nada menos do que revelação. Deus, ele vai revelar coisas futuras
futuras para João. Alguns vão dizer que essas coisas futuras já aconteceram. Outros vão afirmar que essas coisas que o livro de Apocalipse diz ainda vão acontecer. E ainda outros vão dizer que está acontecendo. Agora veja bem, o livro de Apocalipse ele tem várias características. E no capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 2, Deus ele vai falar diretamente para uma igreja. Uma igreja. A igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma das cidades daquele tempo da Ásia Menor. E Pérgamo era uma cidade grande. Não era uma, digamos assim, uma pequena cidade de interior. Era uma cidade como o Rio de Janeiro. Era uma cidade onde tinha um comércio muito parecido com o de São Paulo e também o do Rio de Janeiro. A cidade de Pérgamo era uma cidade importante para a Ásia naquele tempo. O Evangelho pregado em uma cidade grande, ele alcança proporções muito maior do que ele pregado em uma cidade de interior. Por que, pastor? Porque quando se prega em uma cidade com uma população muito grande, a probabilidade de mais pessoas aceitarem Jesus é maior do que você pregar numa cidade pequena. Essa, irmão, era a estratégia do apóstolo Paulo. Nas suas viagens missionárias, Paulo buscava sempre pregar em lugares onde tinha uma concentração muito grande de pessoas. Se você for estudar e você vê as viagens missionárias de Paulo, três viagens missionárias que Paulo fez, ele sempre buscava ir para cidades grandes. Por exemplo, Corinto. Corinto era uma cidade muito grande, aonde? Na Grécia. Tessalônica, também na Grécia, cidade grande. Então, por essa cidade, Paulo passou, pregava, deixava ali alguns discípulos tomando conta da igreja e continuava a sua peregrinação para a pregação do Evangelho de Cristo. E dentre essas várias cidades que foram alcançadas pela pregação do apóstolo Paulo, inclui essa cidade de Pérgamo, que nós lemos aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Você tem que ter em mente uma coisa: e Apocalipse não foi escrito por Paulo, mas sim por João, o apóstolo do amor. Paulo já havia morrido quando João escreveu o Apocalipse. E as igrejas que tiveram maior destaque no final do primeiro século da era cristã, ou seja, por volta do ano 100, 90 e 100 do nosso calendário. Nós estamos no ano 2011, batendo a porta 2012. Mas no ano 100 do nosso calendário, por volta do ano 90 a 100, é que o apóstolo João ele vai redigir as revelações que Deus deu para ele na ilha de Patmos. E Deus, ele faz com que João escreva algumas orientações para uma igreja em que foi influenciada com certeza pela pregação do apóstolo Paulo
E essa igreja era a igreja de Pérgamo. E ficava também em uma cidade grande. Pérgamo já era uma cidade grande. Então veja bem, o povo recebeu o evangelho cresceu ali, teve até um homem muito importante nessa cidade de Pérgamo, nessa igreja de Pérgamo, que a Bíblia dá o nome dele, Antipas. Provavelmente era o que esse homem? Esse homem era o pastor presidente desta igreja. Só que no ano 90, esse homem ele já havia morrido. Só que quando estava no tempo de Antipas, quando ele presidia, irmãos, a igreja ia de vento e polpa. Por que a igreja ia de vento e polpa? Provavelmente influenciado pela pregação inflamada do apóstolo Paulo. Provavelmente Antipas era conhecedor de Paulo e das pregações dele e de tudo que Paulo fez. Então Antipas buscava o que fazer da mesma forma, da mesma maneira. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse tempo Deus elogia. No tempo de Antipas havia o quê? Havia uma fé genuína. Ele diz aí, ó. E não negaste a minha fé ainda no tempo dos dias de Antipas. Só que depois, lá por perto do ano 100, onde ele escreveu, provavelmente a fé estava começando a esmorecer por parte de alguns, não por parte de todos. Existiam alguns que talvez influenciados por outras pessoas de dentro da igreja, estavam esmorecendo na fé e também estavam dando ouvido a ensinamentos errados. Isso é um perigo dentro da igreja. Existem pessoas que às vezes entram na igreja, congregam na igreja e começam a adquirir conhecimento bíblico. Começam a adquirir, estudam, não é pecado estudar. Você deve estudar a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Agora, você não pode deixar a Bíblia subir, passar e ultrapassar a sua cabeça. E todas as suas ideias agora que você estudou a Bíblia é a correta. Né? Tem que ter cuidado com isso. Então veja bem, existiam pessoas que se infiltraram na igreja e começaram a disseminar alguns ensinamentos que Deus não se agrada. Que ensinamentos eram estes, pastor? Diz aí. Umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá aonde? Na igreja,